Até meados da década de 50, o Brasil já era conhecido por várias razões, mas o boxe não era uma delas. O país era praticamente desconsiderado pelo resto do mundo quando o assunto era nobre arte. Entretanto, tudo isso acabou mudando na fatídica noite de 18 de novembro de 1960, quando Éder Joffrey surpreendeu o mundo. E é justamente sobre a jornada de Éder até seu primeiro título mundial que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora! Hoje em dia, o mundo do boxe brasileiro é muito bem definido por conta do Conselho Nacional de Boxe, a principal federação que controla a categoria profissional da nobre arte em território nacional. No entanto, nem sempre foi assim, e sendo franco, a história do boxe no Brasil é extremamente conturbada. Em meados da década de 50, que é onde a história de Éder Joffrey no boxe profissional se inicia, o cenário era bem complicado, pois o boxe era sancionado por federações regionais que juntas compunham uma espécie de associação brasileira. Tendo isso em mente, vários atletas preferiam ir ou pelo caminho do cinturão sul-americano ou dos Jogos Olímpicos, e no caso de Éder, ele fez os dois. Joffrey fez uma participação nos Jogos Olímpicos de 1956 e, após perder nas quartas de final, acabou se tornando profissional logo no ano seguinte. A caminhada do brasileiro foi como a de um prodígio, que ao saber de seu potencial na nobre arte já começou a carreira enfrentando vários estrangeiros ao invés de se focar nos lutadores brasileiros. Essa arrancada fez com que Éder conseguisse promover uma boa imagem de si internacionalmente, a ponto de conquistar o cinturão sul-americano dos pesos galos em seu quarto ano de carreira ao derrotar o argentino Ernesto Miranda. Após conceder e vencer a revanche contra Ernesto e derrotar Cláudio Barrientos, que havia sido medalhista de bronze dos pesos galos nas Olimpíadas de 56, Éder deu de cara com uma imensa parede chamada José Medel. José foi o primeiro mexicano a cruzar o caminho de Éder, e enquanto o Brasil nunca havia tido um campeão mundial, o México já era uma potência muito grande no esporte. O evento também seria a estreia do boxeador brasileiro nos ringues dos Estados Unidos, algo que aumentava ainda mais a pressão por conta de José ser considerado amplamente favorito no combate. A razão para tanto favoritismo era bem simples. José era o atual campeão mexicano e, para conquistar o título, havia derrotado Eloy Sanches, que por sua vez tinha uma luta marcada contra José Becerra, nada mais nada menos que o campeão mundial dos pesos galos da NBA. O resumo da ópera é que, embora seja pouco lembrado hoje em dia, José tinha um nome extremamente forte na época e era o favorito absoluto para arrancar o título de Becerra. A luta ocorreu no dia 18 de agosto de 1960 e foi de longe uma das mais complicadas que Éder enfrentou em sua carreira. A escola mexicana de boxe é conhecida como uma das melhores do mundo desde sempre por conta de sua agilidade, poder e, acima de tudo, um jab praticamente perfeito, fazendo Éder sofrer por sua falta de experiência contra mexicanos. Durante boa parte do combate, parecia que o brasileiro estava fadado a ser mais uma das vítimas de Medel, mas pouco a pouco Joffrey conseguiu se acostumar com o boxe do mexicano, fazendo-o tomar a dianteira e surpreender todos os presentes no Olympic Auditorium de Los Angeles durante o fatídico 10º round. Bateu de com a direita e uma, bate com a esquerda em cross, bate com a direita também, vai levar para a fada. Éder havia conseguido. Ele venceu Medel por nocaute em frente a uma plateia de mexicanos e seu caminho para o título mundial de Becerra estava completamente traçado, certo? Bom, mais ou menos. Acontece que Eloy Sanches também conseguiu surpreender o público e nocauteou José Becerra, e mesmo que não tenha sido uma luta pelo título, o campeão ficou tão triste pela derrota que simplesmente pendurou as luvas. Esse acontecimento inesperado fez com que o cinturão mundial ficasse vago e os dois melhores ranqueados da National Boxing Association foram selecionados para lutar por ele, sendo eles Éder Joffrey e Eloy Sanches. A situação era novamente bem complicada para Joffrey, pois mesmo que Sanches tivesse sido derrotado por Medel, ele havia acabado de vencer o campeão mundial e era meio que o campeão moral do povo. Em contrapartida, Éder Joffrey estava invicto com 34 vitórias e 3 empates em 37 lutas, algo que não fazia tanta diferença para os americanos e mexicanos, que ainda o subestimavam por ser brasileiro. Um detalhe interessante é que nessa época estava acontecendo uma grande discussão por baixo dos panos, pois a NBA estava em processo de mudança para se tornar a World Boxing Association, mas as comissões europeias de boxe não queriam aceitar que a atual NBA fosse uma associação mundial, afinal de contas, ela possuía nacional no nome.
De toda forma, o Tio Sam bateu o pé e afirmou que o que a Europa achava era irrelevante, pois o que fazia a associação ser mundial não era algo simples como um nome, mas sim sua competitividade composta por lutadores de diversas nacionalidades. Todo esse trâmite fez com que a luta de Joffrey Sanchez de uma hora para outra se tornasse algo maior, algo que seria de fato visto pelo mundo todo como uma, entre aspas, primeira luta pelo cinturão mundial da entidade que agora era respeitada mundialmente. A luta aconteceu no dia 18 de novembro de 1960 em um Olympic Stadium completamente lotado de mexicanos e americanos que torciam pela vitória de Sanchez. Ao contrário do que se esperava, os primeiros rounds não tiveram nenhum estudo ou timidez por parte dos lutadores, que avançaram para o combate logo no primeiro soar do gongo. Éder estava mais ágil, com uma postura bem diferente de suas lutas anteriores, já que buscava utilizar mais o jogo de pés e combinações rápidas que pudessem causar danos e logo em seguida sair da distância do mexicano. Com o passar do tempo, Sanchez começou a se desesperar, fazendo com que Éder conseguisse a primeira grande brecha da luta e a aproveitasse sem hesitar. Identificado facilmente pelo público mexicano. Eloy Sanchez tentou agarrar-se a Éder. Éder respondeu, colocou pelo alto. Foi ao solo Eloy Sanchez. Atenção, lá vem o árbitro. A partir desse momento, a luta começou a ficar muito mais inflamada, sem tanto uso de distância, jogo de pés ou estratégias no geral. Mas ainda assim, o boxeador brasileiro encontrava maneiras de mostrar seu brilho. Cruzando a direita pelo alto, tentou colocar a esquerda no flexo, passou bem a esquerda, tentou colocar por baixo o golpe, outra vez combate intrincado, no centro do tablado, o árbitro acompanha a distância. E foi justamente no sexto round, onde parecia que o mexicano estava começando a recuperar sua compostura e tomar a dianteira do confronto, que Éder Joffrey se destacou e o surpreendeu de uma forma que nenhum espectador esperava. Está inferiorizado, mas ele sai colocando golpes, tentou a esquerda, esquivou-se rapidamente, faz o pêndulo, mas não saiu das cordas, o lance é perigoso, Éder colocou a esquerda por baixo, sensacional, ele colocou a esquerda no fígado, Eloy Sanchez está pelo solo, desta vez não vai ter condições, contagem no 4, 5, 7, atenção, Éder pode ser campeão daqui a pouco, Éder Joffrey, campeão mundial de boxe, num momento extraordinário, na vibração dos brasileiros, este pequeno fugido que o acompanhou, Vidi Joffrey, Aristide Joffrey, o homem que incentivou Éder, o homem que treinou Éder, o homem que colocou Éder como campeão do mundo, abraça o seu filho, beija o seu filho. Aos 24 anos de idade, com um cartel invicto de 35 vitórias e 13 empates, Éder Joffrey se tornava campeão mundial da National Boxing Association. Um orgulho imenso para os brasileiros e para qualquer nação emergente que via o título mundial como algo inalcançável. Muito importante de se destacar que 2 anos depois a NBA finalmente se tornaria a World Boxing Association, e essa mudança faria com que Éder Joffrey, que ainda era o atual campeão, se tornasse o primeiro dono do cinturão dos pesos galos da WBA. Essa luta entre Joffrey e Sanchez mudou completamente os paradigmas do boxe brasileiro, pois fez com que o Brasil fosse respeitado por outros países que tinham mais tradição na nobre arte. Sem dúvidas, a vitória de Éder Joffrey naquela noite de 18 de novembro de 1960 foi a principal responsável por abrir as portas para tantos outros pugilistas brasileiros que conquistaram o mundo futuramente, como Miguel de Oliveira, Popó Freitas, Valdemir Sertão, Rose Volante, Patrick Teixeira e a mais recente, Danila Ramos. Além desses, ainda temos outros boxeadores brasileiros em atividade, no qual mantemos a esperança de que um dia entrem para essa seleta lista iniciada por um galo de ouro dos anos 60. E agora que você já sabe sobre a trajetória de Éder Joffrey até seu primeiro título mundial, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecer? Inclusive, siga-me em minhas redes sociais, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí, pessoal! Falou!